A dizer que estão buscando, elas tendem a dizer que o sonho delas é ver o avivamento. Elas tendem a dizer que começam a colocar defeito na obra, que se a pessoa orar, que se a pessoa fazer, que se a pessoa se esforçar. E esses dias eu até falei com uma determinada pessoa que estava dizendo que a igreja precisa de um grande avivamento. Eu falei, vai congregar comigo que você vai ver. Vai congregar comigo que você vai ver. Eu penso, irmãos, eu creio, eu tenho visto que o avivamento nós estamos vivendo. O avivamento nós estamos vivendo. Quando alguém chega para você e diz, nós precisamos de um avivamento, você diz, fala por você mesmo, eu estou vivendo um avivamento. Eu estou avivado. Aleluia, eu congrego em uma igreja avivada. Meu pastor é avivado. Os líderes dos jovens, onde eu sirvo, eles são avivados, graças a Deus. Então nós estamos vivendo, irmãos, este momento. A palavra de Deus é escolhida pelos irmãos. Em Abacuque, capítulo número 3, é o texto áureo, onde nós devemos falar a respeito do avivamento. Eu disse, Pai, hoje eu não vou falar do avivamento, eu vou mostrar o avivamento. Mostrar o avivamento porque nós estamos vivendo este sonho, vivendo este desejo de muitas pessoas. O texto que nós lemos, e eu fiz questão de ler pelo menos 6 versículos, porque eu aprendi que nós precisamos, ao pregar, ler a Bíblia. Alguns leem uma palavra, outros leem um versículo bem pequeno. Precisamos ler a Bíblia, irmãos, ler o texto completo para que as pessoas entendam. Porque se a pregação não for lá essas coisas, pelo menos a pessoa foi abençoada pela leitura da palavra de Deus, que tem poder. O texto que nós lemos aqui em Êxodo, capítulo número 3, remonta-nos a história de Moisés. Quem não conhece a história de Moisés? Quem ainda não ouviu falar deste grande homem que Deus levantou para fazer a diferença? Quem ainda não participou de uma aula na escola dominical, onde Moisés foi o protagonista? Quem ainda não participou de um culto, onde o pregador ministrou a respeito da vida de Moisés? Quem ainda não ligou no canal lá 8 e assistiu aquela série? Quem ainda não ouviu falar deste homem? A Bíblia Sagrada, exatamente aqui no capítulo de número 3, mostra-nos Moisés apacentando as ovelhas de seu sogro, o Jetro. E o Jetro, o nome dele significa amigo de Deus. Eu quero dar uma rápida explanada a respeito do começo da vida de Moisés, dado o momento, a hora em que nós estamos vivendo. Nós não temos muito tempo, mas também não seria tão necessário, porque vocês conhecem isso. Mas eu estou diante de um texto, eu estou com uma palavra do meu coração, que eu não tenho dúvidas de que você vai glorificar muito a Deus. Eu não tenho dúvidas de que vai ser de total relevância para a sua vida. Moisés, irmãos, teve uma dificuldade grande para nascer. Os seus pais estavam sendo ameaçados caso ele nascesse. Você conhece a história que o faraó disse que todas as mulheres que tivessem criança, se fosse mulher, se fosse bebê feminino, ela poderia continuar a vida, mas se fosse um bebê homem, tinha que ser lançado no Nilo. Moisés, ele já começou a viver dificuldades desde o seu nascedor. Moisés começou a viver dificuldade desde o seu nascimento. Mas a igreja evangélica, principalmente nós, os pentecostais, nós já estamos acostumados com dificuldade. A dificuldade para nós é o nosso cotidiano. A dificuldade para nós é a demonstração do poder de Deus na nossa vida. Porque quando nós não temos, o nosso Deus entrega na nossa mão, porque Ele tem. Porque quando nós não conseguimos, o nosso Deus faz alguma coisa extraordinária para encabular o empresário, para encabular o médico, para encabular o vizinho, e de repente você tem um milagre na mão. A dificuldade para nós é um motivo a mais para glorificar o nome do Senhor. Foi assim como Moisés. Foi assim como Moisés nasceu. Foi colocado no Nilo para viver a sua sorte, mas a mão de Deus estava guiando aquele moço. Foi
levado para o palácio para ser criado pela filha de Faraó, para ser criado como príncipe. Moisés, quando entrou no palácio como filho da filha de Faraó, ele começou a ser criado com todas as regalias que alguém poderia ter naquele tempo. Ele estudou todas as ciências que eram conhecidas. Ele estudou matemática, ele estudou biologia, ele estudou arquitetura, ele estudou a arte da guerra, ele estudou tudo. Mas o Senhor já estava trabalhando no coração dele. E eu creio, irmãos, piamente, que Deus, Ele conversa com você. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 27, versículo de número 51, que quando Jesus Cristo, com seus braços abertos sobre o Monte Caveira, Ele deu brado na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, ou seja, aquilo que outrora só tinha acesso o sacerdote, aquilo que outrora só tinha acesso o pastor presidente, Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário, está dizendo: está liberado a entrada. Agora eu falo com você, agora eu falo com o jovem, agora eu falo com o adolescente, agora eu falo com o ancião, falo com o analfabeto, falo com o rico, falo com quem mora no centro e também com quem mora na última rua, da última casa. Eu sou o Senhor. Deus fala com você, como falou com Moisés. E o que era que Deus falava com Moisés, irmãos? Deus falava com Moisés dizendo: o teu lugar não é aí. Deus falava com Moisés: você não vai ser engenheiro. Deus falava com Moisés: você não vai ser deputado federal. Deus falava com Moisés: você não vai ser médico. Deus falava com Moisés: eu te quero na minha obra. Aleluia. E nesse momento, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para refletir com você, para pensar com você. Você está ouvindo a voz de Deus? Deus tem falado com você? Você tem vivido uma vida espiritual na média, medíocre, ou uma vida espiritual acima da média com o Senhor teu Deus? Eu vejo Moisés falando com Deus, ou melhor, eu vejo Deus falando com Moisés. E quando eu olho para este tema, falando que nós estamos vivendo o avivamento, nós vamos viver este avivamento não por imposição. Não é porque nós estamos ministrando sobre este tema que você vai viver um avivamento por imposição. Ninguém vai colocar goela abaixo avivamento na sua vida. Ninguém vai colocar goela abaixo o poder de Deus na sua vida. Ninguém vai colocar goela abaixo o ministério na tua vida. Você precisa, ao ouvir a voz de Deus, colocar na balança e dizer: eu quero ou eu não quero. Eu quero ou eu não quero. Porque a Bíblia Sagrada diz em aos Hebreus, capítulo de número 11, a altura do versículo 24. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver aos Hebreus, capítulo 11, a altura do versículo 24, que Moisés estava no palácio, quem sabe jogando PlayStation. Moisés estava no palácio, quem sabe com uma uvinha na boca dele. Moisés estava no palácio usando aquelas roupas de marca. Moisés estava no palácio sendo paparicado por todo mundo. Mas aos Hebreus 11, 24 diz: Moisés escolheu não ser chamado filho da filha de Faraó. Antes escolheu ir para o deserto fazer a vontade de Deus. Antes escolheu sair do palácio para ir para o deserto fazer a vontade de Deus. Eu quero aqui dizer um negócio para você: avivado só é quem escolhe. Cheio do poder de Deus só é quem escolhe. E os irmãos lá do Varjão já estão carecas de saber, de ouvir eu falar esta mesma frase. E eu vou dizer aqui para você de novo: glória a Deus só dá quem tem. Aleluia, só dá quem tem. Louvado seja o nome de Jesus. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, pergunta se ela tem glória. Se ela tem glória, fala para ela não economizar. Se ela tem aleluia, fala para ela não economizar. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. Moisés
personagem famoso que nós conhecemos, ele estava no deserto, só ele e as ovelhas. Ele estava no deserto, só ele e as ovelhas do sogro, não era dele, nada era dele. Ele estava morando de favor, pagando aluguel, ele estava lá de favor. Pense numa prova que ele estava vivendo. Irmãos, antes do milagre chegar, parece que é regra de Deus, você vai ter que passar pelo deserto. Antes do Senhor exaltar o teu nome e soprar para as nações, você vai ter que passar pelo deserto. Antes de você pegar o microfone e dar o testemunho do milagre, vai ter que passar pela prova. Vocês na vida de Moisés é tremendo. Moisés está apacentando as ovelhas do sogro dele lá naquele deserto, pastor Renato. E eu penso que ele não está simplesmente olhando para as ovelhas dizendo: quero que dê 6 horas que eu quero voltar para casa. Eu penso que ele não estava apacentando as ovelhas do sogro dele dizendo: tomara que dê a hora de voltar para cá, porque eu quero deitar, que eu estou cansado. Não, eu penso que Moisés apacentava as ovelhas do sogro dele mais ou menos assim, ó: bora ovelha, bora ovelha. E de repente ele falava assim: ô, Miriam está cativa. Aí ele começava de novo: bora ovelha, bora ovelha. Ô, Arão está apanhando uma hora dessa de um soldado lá no Egito. Ele estava, irmãos, lá naquele deserto, mas no coração de Moisés estava uma chama gigantesca por libertar os seus irmãos do Egito. Eu penso que o avivamento que nós estamos vivendo é este avivamento, o avivamento de libertar as almas do Egito, o avivamento de ganhar as almas. Eu glorifico o nome do Senhor por esta igreja, porque de vez em quando eu vejo vocês lá na rodoviária pregando o evangelho de madrugada. Oh, glória a Deus! De vez em quando eu vejo lá o banner desta igreja dizendo: tem oração 6 horas, tem oração 9 horas, tem oração 3 horas, tem oração 7 horas. Meu Deus, isso é tremendo, irmão. Vocês estão vivendo este avivamento e os olhos de Deus estão voltados para esta casa. Ele estava lá apacentando as ovelhas e lembrando dos irmãos, apacentando as ovelhas e lembrando dos irmãos, já que Deus havia falado com Moisés lá no palácio. E Moisés ouviu a voz de Deus e foi para o deserto, porque escolheu. Eu fico vendo, irmãos, o meu filho, eu tenho um filho, 2 anos de idade, a minha filha tem 5. Eu fico olhando para ela dizendo: ô Jesus, me ajuda, me dá condições. A Duda tem que ser médica. Jesus, me ajuda, me dá a condição. Dudu tem que ser advogado. Eu escolhendo para ele, aleluia. Ele escolhendo para ele. Aí o Senhor nesta mensagem está dizendo para mim: não, Senhor, a escolha é dele. Se ele quiser ser pastor lá no Piauí, vai ser. Se ele quiser ser pastor lá no Afeganistão, vai ser a escolha dele. Moisés escolheu: vou para o deserto, não quero ser filho da filha de Faraó, eu quero ouvir a voz do meu Deus. Eu sei de que povo eu sou hebreu. Sabe o que ele falava, irmão? Sabe o que ele estava querendo dizer quando ele falava: eu sou hebreu? Eu sou crente. Quando ele falava: eu sou hebreu, ele estava dizendo: eu sou crente. Deus lá no deserto chamou a atenção de Moisés. E sabe como Deus chamou a atenção de Moisés, irmãos? Eu fico vendo, irmãos, a gente trabalhando com pessoas, trabalhando com gente, e a gente fica fazendo de tudo para chamar a atenção do povo. Aí quando eu estudava essa mensagem aqui, o Senhor falou comigo: para de tentar chamar a atenção do povo, porque se eles não gostam de palavra, acabou. Se eles não gostam de santidade, acabou. Se eles não gostam de fogo, acabou. Deus, quando foi chamar a atenção de Moisés, se Moisés não se interessasse por fogo, Moisés não teria virado-se para ver o fogo. Aleluia. Deus chamou a atenção de Moisés, sabe por quê? Com um espinheiro, uma sarça. A sarça começou a pegar fogo e Moisés apacentando as ovelhas: bora ovelha, bora ovelha. E de repente fez isso, ó. Uma sarça começou a pegar fogo. Moisés olhou para aquela sarça e ele disse: eu vou até lá. Olha para mim, irmão, olha para mim, porque isso aqui é tremendo para a sua vida. Olha para mim. Moisés está nessa direção, apacentando as ovelhas do sogro. De repente ele escuta aquele barulho de fogo com o vento soprando. De repente ele olha para trás e ele vê a sarça pegando fogo. Moisés
visão dele, eu vejo Moisés fazendo isso, ó. Moisés se vira por completo, ele abandona as ovelhas de lado, ele abandona o trabalho para lá, ele abandona um pouco a escola para lá, ele abandona um pouco o lazer, o shopping para lá. Ele diz: agora toda a minha atenção é para aquele fogo. Eu vou ver porque a sarça pega fogo. Eu vou chegar perto do fogo. Eu quero ver o fogo. Que fogo é este? Aí Moisés vai se aproximando. Porque nós estamos vivendo um avivamento. E este avivamento que essa igreja vive não é um avivamento fabricado. Não é um avivamento fabricado pela minha retórica. Não é um avivamento fabricado pela insistência pastoral. Este avivamento é um avivamento verdadeiro. Pastor, como é que a gente identifica um avivamento verdadeiro? Vou mostrar para você no texto. Lá no capítulo 3, Moisés vai se aproximando do fogo. Quando ele vai chegando perto do fogo, pensando que é de qualquer maneira, ele escuta a voz de Deus dizendo: Moisés, você pode entrar no fogo, pode pegar no fogo, pode sentir no fogo, mas não é de qualquer jeito. Você vai ter que tirar a sandália dos pés. Eu falo para você, meu Deus, você entendeu o que eu falei? Vocês são maravilhosos. Você vai ter que tirar a sandália dos pés. Sabe por quê? Porque o verdadeiro avivamento provoca mudança de vida. Ei, jovem, verdadeiro avivamento provoca mudança de vida. Sabe o mentiroso? Quando sente o que eu estou sentindo, ele vai parar de mentir. Sabe o prostituto? Quando ele sente a glória que está pegando neste altar, ele para de prostituir. Sabe o namoro escandaloso? Quando ele sente a glória de Deus que está pegando neste altar, eles vão não é o lugar da tua mão, não é o lugar da tua mão, não é o lugar da tua mão. Para com isso, porque aqui é coisa para Deus. Quando você se aproxima daquele fogo, como Moisés foi se aproximar do fogo, Deus falou assim: Moisés, se você até pode ficar de longe aí olhando o fogo, não tem problema nenhum, mas se quiser fazer parte do ministério, meu Deus do céu, fica mais perto de mim, irmão, porque esse povo que dá glória a Deus alto assim, isso é maravilhoso. Glorificado seja Deus. Moisés falou: se você quiser ser um crente de banco, um crente de canto, se você não quiser viver o sobrenatural de Deus, você pode até ficar do jeito que você está, não tem problema. Aqui é a casa de Deus, todo mundo pode entrar aqui dentro. Agora, se você quiser fazer parte do ministério, se você quiser ser boca de Deus, se você quiser ser mão de Deus, se você quiser ser pé de Deus, se você quiser ser pregador, missionário, vai ter que tirar algumas coisas da tua vida. Você vai ter que tirar algumas coisas da tua vida. Sabe qual é o maior símbolo do avivamento? O maior símbolo do avivamento é o fogo. E você sabe o que o fogo faz com ferro? Derrete. Você sabe o que o fogo faz com ouro? Purifica. Você sabe o que o ouro faz com a madeira? Queima. Você sabe o que o ouro faz com a água? Ele evapora. O fogo, aonde ele chega, irmão, ele vai tirando as impurezas. Vai tirando as impurezas. Quem quer chegar perto desse fogo? Quem quer? Se você quer chegar perto, melhor esse glória estrutural. Melhor esse glória. Se você quiser chegar perto desse fogo, você vai começar a mudar. Por que essa pregação? Porque eu já mudei, já me converti. Sou membro e seio. Esse é um negócio que para você, meu irmão, descobrir na prática. Aleluia. Se você venceu o pecado hoje, não faça igual aquele lutador de boxe que perde, que quando o cara cai no chão, ele vira a costa e fica dizendo: ei, eu ganhei. Aí quando ele menos espera, o outro se levanta e dá nele, ele cai. Não faça isso. Venceu o pecado hoje? Te prepara, amola a tua espada. Aleluia, te prepara, porque ele vai bater na tua porta de novo amanhã. E quando ele bater na tua porta de novo amanhã, irmão, você vai estar preparado. Eu não quero
sandália do Egito. Eu não quero essa sandália do Egito. Aleluia. Moisés virou-se. Aleluia. O que nós estamos vendo muita gente fazer hoje? Eles estão querendo dar um pouquinho para Deus. Eles estão querendo dar um pouquinho de glória para Deus, um pouquinho de louvor para Deus, um pouquinho de tempo para Deus. E Deus está dizendo: ei, eu só aceito se for melhor. Não vire só o pescoço para ver o que está acontecendo. Vire-se por completo, porque eu quero as tuas mãos, eu quero os teus pés, eu quero a tua vida. Para experimentar do fogo, para ver do fogo. Eu até vejo, irmão, o Moisés com um canudo de faculdade na mão, dizendo: não, eu estudei biologia. Não, eu vou lá agora, vou fazer um experimento científico. E eu todo intelectual. Quando ele chegou lá, todo intelectual: Jeová, para por aí. A terra que você está pisando é terra santa. Você deu glória a Deus, eu penso que você absorveu como um esponja. Agora a segunda parte de Jeová diz assim: você tem que tirar a sandália dos pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Aleluia. Quantos querem que eu diga que Jesus está colocando no meu coração? Diga glória a Deus. A terra que você está pisando é terra santa. Sabe por quê? Porque Deus está pisando nela. Terra que é santa, porque Deus está pisando nela. Agora imagina, irmão, se Deus está aqui, pastor Renato, se Deus está aqui, eu preciso me lembrar do que está escrito em Hebreus capítulo 3 e versículo 2, que quando Abacuque ouviu a voz de Deus, gerou um sentimento em Abacuque chamado temor. Se Deus está aqui, você precisa ter temor. As pessoas estão acostumadas com o sagrado. As pessoas estão acostumadas com o culto. As pessoas estão acostumadas com o pastor. As pessoas estão acostumadas com o culto da igreja. As pessoas estão acostumadas com as cadeiras da igreja, com os ventiladores da igreja. Estão acostumadas. Irmãos, isso aqui não é qualquer coisa. Este lugar não é qualquer lugar. Já dizia o sábio Salomão: quando você entrar aqui, guarda o teu pé. Aqui é terra santa. Aqui é lugar santo. Aqui não é para ter conversas paralelas. Não é para ter murmuração. Não é para ter palavrão. Não é para ter crítica destrutiva. Aqui é só para ter glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar aqui. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui é para ter louvor, porque Deus está neste lugar. Se Ele está neste lugar, como eu creio,
quem chega na presença de Deus, irmão, ainda que chega arrogante, quando ele vê Deus, ou ele sente Deus, ele vê quem verdadeiramente ele é. E sabe quem nós somos, irmãos? Somos filhos, somos príncipes, somos cabeças, não somos caudas. Nós somos ver, aleluia. Mas quando nós estamos diante dele, somos pó. É verdade, Deus. Quando nós estamos diante dele, não sabemos falar. É verdade. Já parou para pensar o que é que um pregador fala quando alguém está orando aqui por ele, para ele pregar? O pastor está orando, Deus abençoe o Deus. Já parou para pensar o que é que o pregador está falando aqui? Eu não sei o que muitos falam, mas eu sempre digo: Jesus, me ajuda. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Espírito Santo. É só isso que eu digo: me ajuda, me ajuda. Você consegue ler lá, você vai ver eu falando: me ajuda, Jesus, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. É só isso que você fala. Quando Moisés, filho, ouviu Deus, e o Senhor falou com ele, dizendo: Moisés, tira a sandália, tirou. O lugar é santo. Ele se preparou, ele se converteu, ele se limpou. Aí Deus falou assim: agora eu vou te usar. Vai até Faraó e diga que é para ele libertar o meu povo. Quantos querem esse avivamento? Quantos querem esse avivamento? Segura na mão da pessoa que está do seu lado, porque eu vou profetizar com os olhos abertos aqui. Olha nos olhos dela, diga para ela: você não vai perder. Diga com autoridade: você não vai perder ninguém da tua família para Satanás. Não vai perder ninguém da tua família para as drogas. Não vai perder ninguém da tua família para a prostituição. Não faz, sabe por quê? Porque o Senhor está te dando uma ordem: vai. Eu vou te usar. Vai. Eu vou te usar. Vai. Já tem gente sentindo, já tem gente sentindo. Já tem gente sentindo. Aí Jeová olhou para ele e disse assim: diga para ele que eu sou o que sou, te enviou. Um jovem avivado, ele sabe que quem faz não é ele, quem faz é Deus. Um jovem avivado, quando entra dentro de uma sala de concurso público, ele não chega lá respaldado na madrugada que ele estudou. Ele chega lá dizendo: Jesus, me ajuda. O jovem, quando ele está noivo, prestes a casar, ele não fica empolgado com aquele corpo bonito, com aqueles olhos azuis. Ele diz: Senhor, me ajuda, porque eu quero casar bem. O jovem avivado, cheio do Espírito Santo, ele sabe que se não for Deus na vida dele, ele está perdido. Aleluia. E é exatamente por isso, pastor Renato, pastor Edilson, que eu quero ensinar essa mensagem dizendo um negócio para você. O importante na vida de um jovem, de uma mulher, de um rapaz avivado. Ei, Moisés olhou para Deus e disse: quem sou eu? O importante não é quem sou eu. O importante é o eu sou contigo. Ah, você não entendeu? Vou repetir de novo. O importante não é quem sou eu. O importante é o eu sou contigo. O Senhor é contigo.
espinho representa luta, dificuldade. Quando eu falei se aproxime da sarça, o Senhor falou no meu coração: quanto mais você é provado, quanto mais você passa a luta, mais perto do fogo